lá. Eclesiastes 9, do 11 ao 18. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. É isso que o texto nos diz. Vamos refletir um pouco a respeito disso. Vamos lá. Vocês, obviamente, a gente vai fazer reflexões com isso até o próximo filme bacana da Marvel, tá? Mas, por enquanto, a gente vai ficar usando esse. Vocês já ouviram, obviamente, a expressão "eu sou o inevitável", correto? Meio óbvio, né? Se não ouviram no filme, ouviram milhares de vezes a gente fazer essa comparação aqui. E isso é o que a morte nos diz no trecho anterior. Eu sou o inevitável. Uma hora, ela chega para todos nós. Nós não sabemos que hora isso acontece. Pois bem, se a vida tivesse uma frase dessas, provavelmente a frase seria: eu sou imprevisível. Se a primeira expressão nos deixa um pouco tensos a respeito da vida, e a gente, claro, entendeu melhor como pensar sobre isso depois das reflexões com o irmão Raul, a gente fica também um pouco nervoso, um pouco ansioso quando escuta isso a respeito da vida. Eu sou imprevisível. Não há como prever nada a respeito da vida. Tudo o que a gente imagina que seja óbvio, se eu estudar, logo eu passo nas provas. Se eu me esforçar, logo eu consigo aquele trabalho. Se eu me comportar bem, logo eu vou ter a aprovação dos meus pais. Esses sis, logo, não são tão óbvios assim. O pregador está nos dizendo isso. A vida não é tão óbvia assim. A vida é imprevisível. Óbvio, é imprevisível para nós, que estamos deste lado de cá, entre acima e abaixo do sol. Nós é que estamos abaixo, nós não sabemos. Óbvio, aquele que está acima do sol sabe de todas as coisas. Nós é que estamos aqui, vivendo um dia após o outro, sem saber o que acontece no próximo segundo. E ainda assim nós fazemos planos. Ainda assim nós temos projetos. Ainda assim nós pensamos no futuro, e um futuro até bastante longo. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu tracei uma meta de vida, eu tracei um plano. E meu plano foi o seguinte: eu vou terminar a escola com 16, eu vou entrar na faculdade com 17, eu me formo com 21, neste mesmo ano eu me caso, e eu vou ter meus filhos, um aos 30, outro aos 32, e vou adotar um aos 36. Exatamente assim, tá? Se fosse possível, eu teria anotado os meses, inclusive, para fechar certinho ali os cálculos e tal. Bom, eu terminei a escola com 16, eu entrei para a faculdade com 17, eu me formei com 21 e me casei naquele mesmo ano. O que eu calculei? Dominei o negócio. Achei a fórmula mágica de reger a vida conforme os planos que eu fiz aqui. Tá tudo certo. Mas eu não contava com o
o que o Senhor faria na vida minha e do Gabriel para que nós tivéssemos a nossa filha não aos 30, mas aos 23. E daí para frente, minha gente, nada estava nos planos. A gente planejou ter a Celina, sim, e nós planejamos que ela nasceria no verão. É óbvio que isso não aconteceu assim. A gente não controla essas coisas. A chegada da Celina foi a minha certeza de que eu realmente não estava no controle. Eu não estava mesmo. E eu não estou, é óbvio que eu não estou. Nem quando as coisas aconteceram como eu previ, eu estava no controle, eu não estava. Foi uma grande coincidência eu ter desejado as coisas dessa forma e elas teriam acontecido nesse tempo, talvez. A verdade é que não fui eu quem decidi que as coisas aconteceriam assim, e não fui eu quem decidi que as coisas mudariam assim. Quem decidiu tudo isso foi o Senhor. E a gente precisa entender como esse imprevisível cabe na vida que a gente tem aqui. Como a gente vive numa vida que é imprevisível, que a gente não tem como escalar os planos e cumprir cada um deles fazendo uma lista de tarefas. Como a gente vive uma vida assim? É disso que o pregador está falando. Vamos passar um pouquinho, então, para os trechos que ele nos traz, para refletirmos pouco a pouco sobre isso. Vamos aqui no comecinho já, versículo 11. Opa, deixa eu me ajustar aqui. Aí. Versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Vocês já assistiram aqueles programas tipo Ídolos, The Voice Brasil? Esses programas assim que o pessoal passa por várias séries de provas e não sei o quê, e passam por competições uns com os outros lá, e o cara canta muito bem, e faz uma baita apresentação e tal. E aí chega no final do programa e ele é eleito lá o melhor dentre os melhores que estavam lá se apresentando. Vocês lembram de algum deles que faz muito sucesso hoje? Tipo, nossa, esse cara se tornou a voz do Brasil, né? Que nem o The Voice Brasil, né? Esse cara é um grande ídolo do Brasil. Não é. Eles se esforçaram muito. Nossa, eles devem ter passado noites em claro e não sei o quê, porque isso se torna muito importante para a vida dessas pessoas que desejam ter essa vida de um ídolo brasileiro, sei lá. Eles se esforçaram muito. Mas eu não lembro de nenhum deles que tenha realmente galgado esse troféu, assim, e tenha vivido essa vida de ídolo que tem esperado, assim, né? E a mesma coisa nesses reality shows de pessoas que ganham milhões. A pessoa chega no final, passa por um monte de prova lá, um monte de coisa. Chega no final e ganha R$1 milhão. Tá, ok, ganhou R$1 milhão. Lá quem quer ser o milionário? Aí o cara responde um monte de perguntas super difíceis, estuda e tarará, e ele é um milionário. E chega no final, ele ganha R$1 milhão, e a gente vai ler aquelas listas assim, saiba o que aconteceu com as 10 pessoas que ganharam. E aí tu vai ver a lista e um mora de aluguel numa ruazinha lá não sei aonde. O outro perdeu tudo porque investiu numa pirâmide e levou um golpe. Então, e aí tu vai ver, nem todos eles realmente ficaram milionários. Alguns deles perderam tudo que ganharam e ainda ficaram com dívidas milionárias. Foi muito esforço, provavelmente, para chegar nesse R$1 milhão deles. E não aconteceu. Alguns de nós trabalharemos muito e seremos demitidos num acordo que vai levar metade do valor que a gente merecia ganhar. Alguns dos pais de vocês talvez já tenham passado por isso. Teve uma galera, uns anos atrás, que juntou muito dinheiro na poupança. E, de repente, o presidente decidiu, olha só, o Brasil está precisando, então metade é nossa. Muitas dessas pessoas ficaram completamente desiludidas. Vocês talvez não saibam muito bem, mas algum parente de vocês talvez tenha sofrido isso. Metade da sua poupança, e olha que não era fácil fazer uma poupança naquela época. Metade dessa poupança foi embora. A esperança que essas pessoas tinham foi embora.
e com os preços do jeito que estava, a outra metade acabou sendo gasta para suprir as necessidades. E o dinheiro foi embora. Nossa, mas todo esse esforço, todos esses planos, tudo só podia resultar em algo bom. O que aconteceu? O tempo e o acaso. Algo que elas não controlavam, mudou tudo. E no caso delas, mudou tudo para pior. O que a gente faz numa vida em que a gente não controla o que nos acontece de bom e também não controla o que nos acontece de ruim? Os velozes nem sempre ganham a corrida. E o esforço desse cara para treinar e ser bom e vencer essa corrida, alguma coisa acontece e ele não ganha. O pregador está falando dessas coisas que ele viu. Ele olhou para essas coisas e viu que nem sempre se chega do ponto A ao ponto B. Às vezes o cara vai perder no caminho. Como que vive uma vida assim? Como a gente tem esperança de planejar e de se alegrar em sonhos para o futuro, se a gente sabe que muita coisa pode acontecer no caminho? A gente não controla nenhuma delas. No mesmo versículo, o pregador vai nos explicar o porquê que essas coisas são assim. O porquê que nem sempre o sábio tem comida. Por que nem sempre a pessoa inteligente é valorizada? Por que é assim? O tempo e o acaso. Mas esse tempo e acaso não é como se as coisas acontecem arbitrariamente, assim, por acaso alguma coisa dá errado e daí não acontece. Não é esse tempo e acaso do qual o pregador está falando. Ele está falando que tempo e acaso, ocasiões, acontecimentos, acaso, essa palavra é referente a isso, ocasiões, acontecimentos. O tempo e os acontecimentos não estão nas mãos daqueles que fazem planos. Estão nas mãos do Senhor, que é Senhor do tempo e do acaso. Nós vemos que os nossos planos, às vezes, não chegam onde nós queremos, porque o Senhor tem planos, propósitos diferentes dos nossos, quando a gente está planejando. Algumas coisas a gente espera que vão acontecer de uma forma, e o Senhor já decretou elas de outra forma. Como a gente lida com isso? Com frustração? Com descontentamento? Com inveja daquilo que o Senhor fez na vida do outro e não na minha? Com cobiça? Com desejo de ter aquilo que o Senhor fez na vida do outro, já que eu me esforcei tanto para ter aquela mesma coisa também? Com total desalento, já que não acontece como eu planejo, então não vou planejar mais nada também. É assim que a gente lida com a vida, sendo tão imprevisível assim? Vamos ver como é que o pregador nos ensina a lidar com ela. Mas, lembrem, ele é um escritor muito enfático. Então, ele vai, por um longo tempo, nos reafirmando isso. Essa necessidade de nós percebermos isso. Que a vida não está nas nossas mãos. A vida não está nas nossas mãos. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Vamos no versículo 12 ali. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Nós não sabemos a nossa hora. E não é só sobre a hora da morte que a gente está falando aqui. Nós não sabemos a hora de praticamente nada. A gente planeja. E algumas coisas até estão nas nossas mãos planejar, né? Vou acordar um pouquinho mais cedo para pegar o ônibus um pouquinho mais cedo. Pode ser que funcione. Mas pode ser que nesse dia o ônibus que viria naquele horário veio um pouquinho antes. A hora que tu chegou na parada ele estava indo embora. Tu tenta correr atrás, passa aquela vergonha boa. E igual não funciona. O ônibus já foi, tu ficou. E aí tu vai pegar o mesmo ônibus de sempre sem a chance de chegar mais cedo como tu planejou no dia anterior. Então, mesmo essas coisas pequenas, assim, elas também não estão nas nossas mãos. Apesar de a gente ter um pouco mais de facilidade de manobrar algumas delas, né? Se nós não sabemos o que Deus está fazendo, e nós nos importamos com isso,
Isso é bom, porque aí a gente está confiando no Senhor e esperando que Ele faça aquilo que Ele deseja e não o que nós queremos. Mas, frequentemente, a gente usa uma expressão muito mal utilizada. Se Deus quiser. A gente diz muito isso. Mas a gente diz muito isso de forma equivocada. A gente diz muito se Deus quiser para confirmar coisas que a gente já quer fazer e que a gente já planejou. Então, se Deus quiser, amanhã eu vou acordar cedo e vou pegar o ônibus mais cedo e vou chegar. Tá, mas não é se Deus quiser no sentido de que eu vou estar conformado à vontade do Senhor se Ele quiser fazer coisas diferentes disso que eu planejei. Normalmente é se Deus quiser no sentido de que Ele tem que querer, hein? A maioria das vezes a gente está usando se Deus quiser assim. Não é vou estar conformado à vontade do Senhor, mesmo que não seja de acordo com os meus planos. É tomara que Deus queira o mesmo que eu. A gente tem muita esperança nos nossos planos e pouca esperança nos planos do Senhor, às vezes. E é por isso que, às vezes, a gente diz um se Deus quiser muito confiante naquilo que a gente queria e não naquilo que o Senhor poderia querer diferente de nós. Tem um trecho em Tiago, abram aí também, Tiago 4, os versículos 13 a 16. Tiago 4, 13 a 16. Vou pedir para que algum de vocês leia. Quem encontrar, dá um pulo aí e lê para nós. Davi. Vocês perceberam o pequeno paralelo que Tiago está fazendo com a mensagem total de Eclesiastes? Lembram que o pregador usa o tempo todo termos referentes a vapor, neblina, sopro. Tiago também usa esse termo aqui. Tiago usa o termo neblina. Aqui, nessa versão que nós estamos usando, fica um pouco mais claro. Vocês são como a neblina, que aparece e daqui a pouco se dissipa. É uma relação interessante com a forma como o pregador, em Eclesiastes, vê os nossos planos e projetos. Também são como neblina. Aparecem e daqui a pouco vão embora. De novo, como a gente vive uma vida em que os nossos planos são como um sopro, em que a gente planeja, mas as coisas podem não acontecer dessa mesma forma. Nós concluímos isso. Nós não podemos controlar tudo na vida, porque os nossos planos são assim, sopro, neblina. Quem se esforça muito nem sempre ganha. E é assim que o pregador olha para a vida e é assim que a gente vai ver diversos exemplos. Tentem pensar num momento na vida de vocês em que vocês se esforçaram muito por algo ou desejaram muito algo que obviamente ia acontecer, que era só esperar. E aí, no fim das contas, não foi assim. Já deve ter acontecido. Pensem nesse momento e pensem que ele vai se repetir muitas vezes na vida ainda. Como nos meus 13, 15, 18 anos, eu tenho esperança para continuar vivendo uma vida em que eu desejo muito uma coisa que não vai acontecer. Isso é desalentador, é desanimador para um momento da vida em que a gente está desejando tantas coisas, planejando tantas coisas. Nossa, que conclusão difícil que o pregador traz. As coisas não vão acontecer como eu planejo. E agora?
Ele usa um exemplo bem interessante. Tem uma questão de interpretação e tradução ali também, mas isso não vai vir ao caso hoje. A ilustração serve tanto de uma forma quanto de outra. Nossas oportunidades não são garantia de sucesso. Versículos 13 a 16, lá de Eclesiastes, tá? Voltemos as nossas folhinhas para Eclesiastes. Eclesiastes 9, tá? Do 13 ao 16. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade, vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. Vocês percebem que ele tinha um potencial e até que funcionou. Ele era sábio e a sabedoria dele salvou a cidade. Tem uma outra compreensão na tradução desse texto que poderia também nos dar a compreensão de que ele poderia ter salvo a cidade, mas como ninguém escutou o conselho dele, a cidade foi derrotada. Tanto de uma forma quanto de outra, no fim das contas, a sabedoria foi desprezada aqui. Tendo tido um resultado positivo ou não, o fato dele ser sábio não fez dele alguém valioso para aquela cidade. No máximo, salvou aquelas pessoas. Mas se salvou aquelas pessoas, nem gratidão ele recebeu por conta disso que ele fez. Mas imaginem, ao ponto de uma pequena cidade resistir a um grande exército e a um rei muito pretensioso que chegou aos gritos para destruir aquela cidade com grandes armamentos e tal. Deve ter sido um estratagema muito inteligente o que ele pensou para conseguir livrar aquela cidade. Poucos homens, uma cidadezinha pequena, contra um rei cheio de aparelhamentos contra a cidade. Alguma coisa muito inteligente ele fez. Não foi uma ideiazinha pequena. Deve ter se sobressaído a inteligência de todos os homens daquela cidade. E mesmo assim, ninguém se lembrou dele. Ou não se lembrou dele para conseguir salvar a cidade, ou não se lembrou dele depois que ele salvou. Dessas duas compreensões, o fim é esse. A sabedoria não foi valorizada aqui. Mas, se nem a força, nem a inteligência, nem nada disso é valorizado, logo, ser sábio, então, é a melhor alternativa para que eu consiga controlar a vida da forma que ela é. Então, os sábios é que se dão bem. E o pregador dá um exemplo bem interessante aqui. Esse sábio, aos nossos olhos, não se deu tão bem. Ué, mas ele não está o tempo todo falando que a sabedoria é importante, daí agora ele dá um exemplo de um sábio que também não se deu bem? Mas onde é que a gente vai chegar, então? Como a gente lê esse texto? Pelo amor de Deus. A gente está perdendo as esperanças aqui. A cada versículo a gente perde um pouco. É assim que a gente lê isso? Não pode ser assim que a gente lê isso. A palavra do Senhor nos traz vida, ânimo, para enfrentar uma jornada terrível aqui, pensando na eternidade. Não é um texto de desalento. Ou pelo menos a gente não deve sair desse texto com uma sensação de desalento. Porque lá no começo, a gente disse que tempo e acaso estão nas mãos do Senhor. E isso não deveria ser uma frustração para nós. Mas eu faço tantos planos e o resultado deles não está nas minhas mãos? Ainda bem! Eu faço todos os meus planos. E a maioria deles seria bem ruim. Vocês, na tenridade de vocês, já devem ter chegado à conclusão, tipo, dado uma olhada para trás, assim, e pensado, nossa, como eu pensei coisas idiotas.
Nossa, quando eu tinha tal idade, como eu planejei umas coisas sem noção. Ainda bem que tal coisa não aconteceu, porque se tivesse acontecido, olha só que besteira que eu estava pensando. E conforme a gente vai ficando mais velho, mais vezes a gente olha para trás e tem essa mesma conclusão, tá? A gente não vai se valorizando mais no sentido de planos, a gente vai entendendo que a gente é cada vez, conforme o tempo passa, a gente vai percebendo mais que os nossos planos nem sempre são tão bons, porque o Senhor vai nos dando experiências ao longo da jornada. Eu ainda sou um pouquinho nova, eu acho, e eu acho que ainda tem muito disso para acontecer. Mas eu já cheguei nessa conclusão de que os meus planos não são tão bons assim. Olhando para trás um pouquinho, nesses 20 e quase 5 anos. Vocês, talvez, mais novos que eu ainda, já tenham chegado nessa conclusão também. Os meus planos não são bons. Alguns deles até são bem legais. Olha aí, eu me formei no tempo que eu queria, e, enfim. Eram planos legais. Ok, o Senhor estava comigo neles. Tudo certo. Mas alguns deles não eram bons. E ainda bem que o Senhor não permitiu que eles acontecessem. A gente não sai de um texto que está nos dizendo que a vontade do Senhor está acima da nossa com desesperança. A gente sai esperançoso. Quando a gente lê que nem sempre os mais rápidos vencem a corrida, a gente tem que ficar aliviado, porque normalmente nós não somos os mais rápidos. Alguns de nós alcançamos algumas coisas não por conta das nossas forças, mas justamente por conta das nossas fraquezas. As orações que nós temos nas Escrituras, muitas delas foram feitas, e talvez a maioria delas, foram feitas no mais profundo de fraqueza daquelas pessoas. Pensem na oração de Ana quando vai orar por Samuel, para que ela viesse a ter Samuel. Chega uma hora que o sacerdote olha para ela e diz, tá bêbada? Porque não consegue nem falar. Ela estava chorando e pedindo tanto, e desejando tanto que aquilo acontecesse, pedindo tanto ao Senhor. E não era ela batendo no peito e dizendo, eu planejei, agora o Senhor tem que fazer. Não, era ela no mais profundo da fraqueza dela, diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu só tenho a Ti para que a minha vida se alegre. Se o Senhor quer me dar a alegria de ter um filho, eu recebo de Ti. No último da fraqueza dela. E o Senhor deu essa bênção a ela. Nem sempre os melhores planos vão a cabo. Nem sempre os melhores planos dão certo. E ainda bem, porque os nossos melhores não estão nem perto dos melhores do Senhor. Quando o pregador nos diz isso, a gente tem que ficar aliviado. Porque os nossos planos não são tão bons assim. E o Senhor tem planos muito mais elevados para nós. Tem uma questão no finalzinho aqui, versículo 17 e 18, para a gente refletir a respeito da sabedoria. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Vocês percebem esse contraste aqui? Ele não está falando de um sábio e um tolo. Ele está falando de um sábio e um pecador. Como assim? Pecado e sabedoria estão em contraste? Estão nitidamente em contraste em todo Eclesiastes. Porque se sabedoria é estar conformado à vontade do Senhor, então estar contrário a isso, não ser sábio, é estar em pecado. Não estar conformado à vontade do Senhor é estar contrário à vontade do Senhor. E tudo que é contrário à vontade do Senhor, por óbvio, é rebeldia contra o Senhor, é pecado. Quando nós insistimos nos nossos planos, no nosso saber, naquilo que eu planejei, porque eu projetei toda a minha vida dessa forma, quando nós insistimos assim, ao invés de nos render à vontade do Senhor e entregar os nossos dias nas mãos do nosso Criador,
no fim das contas, nós estamos em pecado contra o Senhor. Nós estamos em rebeldia contra o Senhor. Porque nós queremos o lugar do Criador. O Criador planeja e nós temos um plano melhor. E aí nós nos contrariamos, nós nos entristecemos, nós ficamos chateados com Deus porque as coisas não foram como a gente queria. E não é assim que a gente se relaciona com o Senhor. Se é assim que tem acontecido, é bom que nós possamos sondar o nosso coração. E entender se eu realmente estou com a minha vida de acordo com a vontade do Senhor. Entender se eu realmente posso dizer se Deus quiser. Ou se o meu se Deus quiser é simplesmente a minha vontade de que Ele faça o que eu quero. Nós precisamos observar isso. Porque em Eclesiastes, sabedoria não é ser inteligente o suficiente para fazer boas escolhas. Em Eclesiastes, sabedoria é viver a sabedoria que vem do céu. É viver aquilo que o Senhor tem para nós. Na vida prática, a sabedoria da qual o pregador tem falado tanto é sobre isso. É sobre obedecer ao Senhor. Vamos aqui, peraí que estamos... Aí, ó. Como que a gente vive com isso? Ok, entendi. Como é que eu vou para a vida agora? Como é que eu saio da porta? Como é que eu faço isso? O Wiersbe tem uma... A gente fala bem rápido o nome dele, tá? Que é para não parecer que a gente está falando errado. Sempre funciona. Todo mundo usa essa técnica, então vocês não vão me ver repetir. Tentem descobrir depois quem é ele, tá? Podem entrar no YouTube depois ali no canal da igreja e puxar um pouquinho o time e escutar bem na lenta, assim. Podem, mas repetir eu não vou, tá? Ele tem uma frase muito interessante a respeito disso, na reflexão a respeito justamente desse trecho. Uma vez que a morte é inevitável e a vida é imprevisível, o único rumo que podemos seguir com segurança é nos entregar inteiramente nas mãos de Deus e andar pela fé, de acordo com a sua palavra. Romanos 14 e 23. Alguém acha aí? E lê bem alto. Esse trecho, principalmente. Esse é um princípio. Paulo está aplicando esse princípio à situação, né, de comer ou não comer coisas sacrificadas, enfim, e como a gente se comporta diante dessa escolha. E esse princípio fica como base disso que ele está falando. Mas o importante para a nossa reflexão agora é esse princípio. Tudo que não provém da fé é pecado. Como assim? Fé. Eu vou falar um pouquinho disso, um pouquinho mais para frente. Mas vamos começar aplicando um pouquinho do que a gente já vem falando. O que eu, no auge... Eu não, né, gente? Vocês? O que eu... Aí pensem vocês. No auge dos meus 13, 15, 18 anos, o que eu faço com essa informação? Primeiro, abandona as tuas convicções fantasiosas sobre tudo o que tu acha que é ou pode fazer. Primeira coisa que eu faço quando eu descubro que as coisas não estão nas minhas mãos é abandonar as minhas convicções fantasiosas de quem eu sou e da pessoa incrível e maravilhosa que vai conquistar tudo o que quer nessa vida porque eu sou muito bom, porque eu sou o cara, porque eu me esforço muito, ou porque eu tenho um talento que ninguém mais tem. Eu sou um pouco fatalista, às vezes, e talvez eu seja um pouco cruel nas coisas que eu vou falar, tá? Não se magoem comigo. É de coração, e o meu coração é meio cruel às vezes, então me perdoem.
eu me expliquei, mas no fim das contas eu não justifiquei nem um pouco, né? Só expliquei mesmo. Gente, abandonem essa ideia de que vocês são incríveis, apesar de o mundo todo estar o tempo todo com uma aura coach sobre vocês, dizendo: você pode tudo o que você quiser. Você pode, você consegue. Só depende de você. Essa é maravilhosa. Só depende de você. Isso não é verdade. Esqueçam isso. Esqueçam essa ideia. Esqueçam essa ideia. Esse texto está nos deixando bem claro. Esqueça essa ideia. Não depende só de você. E isso é para nos acalmar, tá? Isso é para nos deixar em paz. Graças a Deus não depende só de mim. Eu sou muito fraca. Eu sou ruim em muitas coisas. E se eu sou muito bom em alguma coisa, ainda assim, essa coisa vai escapar das minhas mãos em algum momento. Porque há o tempo e o acaso pairando por sobre tudo o que a gente vive nessa vida debaixo do sol. Primeira coisa, a gente abandona essa ideia. Mas e agora? Eu me sinto como? Vamos vendo. A outra coisa que a gente faz quando a gente chega diante desse texto, no auge da nossa tenridade, é parar de valorizar o que é poeira, o que é vapor, o que é sombra, e valorizar as coisas certas. Nós ficamos aqui julgando aquela cidade. Nossa, mas que gente cruel, foi salva pelo cara e não deram nem valor para ele. A gente ficou aqui julgando a cidade. Nossa, mas o cara tinha um conselho tribom. E não escutaram o cara e aí perderam, é claro. É justo. Bem feito. Não escutaram o sábio, né? Bem feito, perderam. A gente está aqui julgando a cidadezinha e achando que nós seríamos o sábio, né? Com certeza, em toda a história maravilhosa, a gente é ou o príncipe ou a princesa, né? A gente nunca é o dragão do negócio. A gente é sempre o príncipe ou a princesa. E nessa história aqui, certamente, quando a gente se imagina, a gente é o sábio, né? Ou, no mínimo, alguns talvez com o coração um pouco mais peludo, são o rei lá que atacou a cidade e venceu. Agora, a cidade injusta e maldosa, que não valorizou o homem sábio, essa nós não somos, com certeza. Mas a gente é exatamente essa cidade quando a gente se apega às coisas superficiais dessa vida. Se a gente lê o texto com um pouquinho mais de conexão com o que está acontecendo na história da cidade, a gente vai lá no versículo 17. Isso. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Há uma ideia de que esse que domina sobre os tolos seria o governante da cidade, que preferiu não ouvir o sábio e combater do jeito dele lá. E, no fim das contas, perdeu a cidade para o rei que veio conquistar a cidade. A cidade preferiu ouvir um governante tolo que gritou muito e decidiu lá fazer o que desce na telha dele, e não aquele sábio. E nós também decidimos diversas vezes priorizar aquilo que é superficial, aquilo que é pueril, e não a vontade do Senhor. Ah, mas eu quero muito isso, porque isso me faria feliz. Querem ver alguns exemplos? Uns exemplos bem reais, concretos, da nossa vida, pelo menos da minha, enquanto eu era adolescente, e da minha ainda agora. Eu não sento na mesa com alegria para me alimentar, porque vai que comendo isso aqui eu engordo. Eu não me abro para novas amizades, porque vai saber o que vão pensar de mim. Eu não recebo novas pessoas, porque eu achei que ela é assim, daí eu não gostei muito. Eu não me permito confessar um pecado para alguém, porque vai que ele me julga. Eu não oro por alguém, porque
Vai que ele vai pensar que eu estou, sei lá, querendo me meter, não vou falar nada, não vou aconselhar, não vou fazer nada. A gente está sempre assim. Tem uma coisa muito importante para ser feita. Não, mas por causa de um motivo besta aqui eu não vou fazer isso. Ou por causa de um motivo besta aqui eu não vou valorizar essa coisa que é mais importante. A gente faz isso com as pessoas o tempo todo. A gente não está falando só de tomar decisões para a vida enormes, assim, de que faculdade eu vou fazer para a glória do Senhor. Não é só disso. É da vida, do todo dia, do cotidiano. A gente está o tempo todo, sim, valorizando coisas pueris, coisas superficiais, sem olhar para a vontade do Senhor nas situações cotidianas. A gente vive assim. E a gente acha que a gente é o sábio lá da cidade. Não, nós somos uma cidade superficial, que prefere o que é superficial ao que é realmente importante. Ao que realmente tem valor nessa vida. A série em que nós estamos refletindo é sobre isso. O verdadeiro sentido da vida. Mas a gente parece que vive uma vida que não procura um sentido, às vezes. Uma vida que gira em torno das próprias vontades e pronto. Tem coisas muito mais valiosas e importantes pelas quais a gente deve ter uma escolha. Mas se a gente não está olhando para a vontade do Senhor e está olhando só para a nossa, a gente não vai perceber que coisas valiosas são essas. A gente tem a tendência a valorizar o que é pueril, o que é sombra. Nós só temos os valores do Senhor quando nós temos os valores do céu aplicados em nós. Nós só vamos olhar para a vida com os olhos do Senhor quando os valores do céu estiverem em nós. E aí, como é que eu vivo se as coisas que eu desejo, na maioria das vezes, são superficiais? Como é que eu vivo se, até nessas coisas superficiais, eu não sou um cara tão bom assim para conseguir conquistar todas elas pela minha própria força? Como é que eu vivo? Lembram daquela citação do autor que eu comentei? Vocês acharam que eu ia cair naquela de repetir o nome dele sem querer, né? Não vou. Vocês lembram? A gente vive por fé. Mas viver por fé não é... Vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso. Viver por fé não é confissão positiva. Não é viver uma vida à la Xuxa só para baixinhos. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é isso. Viver por fé não é isso. Não é viver acreditando que os meus planos vão dar certo porque Deus está comigo. Não é assim. Viver por fé é acreditar que Deus está comigo. Por isso existem planos muito bons para mim, mesmo que não sejam os meus. Às vezes, não vão ser os nossos planos que vão nos fazer vencer a corrida. Não vão ser os nossos planos que vão nos fazer ter a comida sobre a mesa. Quantos de nós já não ouvimos testemunhos de irmãos que perderam o emprego, perderam tudo, e daí tu olha para a história, o irmão começa a contar que não tinha de onde vir. Ele conta que não tinha como pedir emprestado, que não tinha, os vizinhos também não tinha de onde vir. E a comida estava na mesa. Ué, não foi pelo emprego? Ué, não foi pelo dinheiro? Não foi pela segurança que ele tinha financeira? Não foi pelo... Não. Foi porque o Senhor escolheu de outro meio suprir aquela família e pronto. E diversas outras situações vão acontecer assim na vida. O Senhor escolhe meios diferentes daqueles meios que a gente planeja. E pronto. E a gente fica em paz com isso. É assim que a gente vive num mundo de incertezas. Em paz e confiança no Senhor. Nós confiamos no Senhor quando não podemos confiar nos nossos planos. Se eu não posso confiar nos meus planos, tudo bem. Eu tenho um lugar muito mais firme e muito mais certo em quem confiar.
Eu confio no Senhor. É isso que eu faço. Os meus planos vão ser frustrados. Ainda bem. Nem sempre vai dar certo. Ainda bem. Porque o que ia dar certo para nós, o fim era a morte. Ainda bem que o Senhor tem planos melhores que os nossos. Talvez isso não seja tudo o que esse texto tem. Talvez. Talvez a gente não tenha torcido toda a sabedoria de Eclesiastes nesse trecho aqui. Talvez. Mas se vocês puderem levar algo para o coração de vocês, através dessa reflexão, é isso. Nós não temos os melhores planos? Não. Os nossos planos vão se cumprir, mesmo não sendo os melhorzinhos? Também não. Mas isso tem que ser um alívio para o nosso coração. Porque quando os nossos planos não são bons, e quando eles não dão certo, se a nossa vida é a vida de sabedoria que Eclesiastes está propondo, então vai tudo muito melhor do que a gente planejou. Não porque vai dar tudo certo, mas porque o Senhor vai fazer pelos meios dele com que nós nos conformemos cada vez mais à vontade dele. E isso é dar certo nessa vida. Os planos não vão dar certo, mas nós daremos certo. Porque o Senhor, por meio dos planos dele, vai nos acertar e nos conformar à vontade do Criador. Isso é dar certo nessa vida. Estar de acordo com a vontade do Criador. Essa é a sabedoria de Eclesiastes. Amém? Vamos fazer uma oração, certo? Mas antes, claro, não posso passar para essa oração sem isso. Alguma reflexão, algum comentário, alguma pergunta, algum testemunho? Uma pergunta, Lucas. Me esforçar em dobro é ótimo, né? Eu insisto. Oh. Lucas, eu não sei, o Raul quer comentar sobre isso? O Raul deu aquela risada assim de quem pensou numa coisa importante para falar. Eu não vou interromper isso. Vai lá, Raul. Essa impede. A pergunta do Raul foi bem providencial, na verdade. Tem um comentário do Eber Campos.
Esse mas também não vou repetir também, porque vai que, né? Mas tem um comentário dele que eu acho bem legal sobre como a gente vive a vontade do Senhor, né? Que é, se ainda não aconteceu, pode ser que seja a vontade do Senhor, né? Ainda não aconteceu. Agora, o que já aconteceu era a vontade do Senhor. Então, assim, para o futuro a gente realmente não sabe. Mas se aconteceu, eu perdi aquela prova, esqueci de pagar. Esse ano não era para te passar também, entendeu? Tu esqueceu de pagar, tu só não passou pela prova. Mas também não era. Mas logo esse ano que eu ia passar, eu não paguei. Né? Pode ser um não para hoje. No caso, se vocês perceberem. Ai, Jesus amado. Agora não, quer dizer, calma. Mais alguma pergunta, algum comentário a respeito também dessa fala do Lucas? Algo? Não? Vou começar a trazer uns papelzinhos para vocês anotar as perguntas, botar na caixinha, igual a gente fazia na quinta série. Talvez alguns de vocês ainda estejam na quinta série, né? Desculpa aí, galera. Nada contra a quinta série. Se Deus quiser, a gente consegue imaginar assim, aquela luz poderosa sob o trono olhando. Não quero. Quer dizer, não me deixa sonhar. Então, gente, é isso. Oremos, então, para que o Senhor conforme o nosso coração e a nossa mente, a vontade dEle, e para que, quando nós dissermos, se Deus quiser, seja porque nós desejamos a vontade do Senhor e não a nossa. É assim que a gente vai ser bem-sucedido nessa vida, sendo bem-sucedido no céu, de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Raul, quer fazer essa oração por nós?